Gênesis 19, versículo 17. Quem encontrou, diga amém. Posso ler? Aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida. Irmãos, é necessário, é importante que a gente tenha uma compreensão do que o nosso Deus é misericordioso, é bondoso, é longânimo, é benigno. E por causa desses atributos de Deus, antes que nos sobrevenha o mal, que nos sobrevenha as consequências das nossas cabeçadas, dos nossos erros, das nossas atitudes erradas, antes disso, Deus sempre nos avisa, Deus sempre coloca placas de bondade, de misericórdia, para avisar o que vai nos aguardar lá na frente, na estrada, no caminho que nós estamos trilhando. E a história, o texto que eu li aqui, tem um contexto da vida de Ló. E a história deste homem chamado Ló reflete na nossa individualidade. Porque em alguns momentos da nossa vida, às vezes nós tomamos decisões, atitudes que refletem a vida que Ló escolheu. E dentro do texto, do contexto da vida de Ló, nós vamos aprender algumas lições que podem ser observadas para nós, para que sirvam de exemplo para que nós não venhamos andar e traçar esses caminhos. Porque hoje a gente conhece a história do começo ao fim da história de Ló. Mas a grande questão não é a história de Ló, é como está a nossa história. Como nós podemos definir a nossa história? É de sucesso? É de vitória? Aos olhos dos outros, Ló aparentemente teve sucesso, foi vitorioso. Mas de fato, o que é ter sucesso? O que é receber bênção e ter vitória? Olha aí, Ló foi um homem rico, foi um homem que teve posses, conseguiu liderança dentro da Sodoma e Gomorra. Entretanto, quanto mais ele ascendia, crescia socialmente, a sua casa, sua mulher, suas filhas, sua alma foram aos poucos sendo aprisionadas dentro do espírito de Sodoma e Gomorra. Este espírito, esse sistema, gerou neles um estilo de vida que enjaulou a ele, a família, sua casa, ao ponto, irmãos, tão tremenda foi aquela enjaulação, se assim pode dizer, que aquela prisão, ao ponto que para ele poder sair daquela situação, Deus teve que fazer algo sobrenatural, enviar anjos, fazer milagres, e por fim, Deus teve que destruir tudo aquilo que Ló achava que era importante para ele, aquilo que ele acreditava que não poderia viver sem aquelas cidades de Sodoma e Gomorra, que ele achou que sem eles, aquela cidade ele não poderia viver, e nem percebeu que aquelas cidades estavam tomando o lugar de Deus na vida deles. Quem está entendendo, Jair? Isso nos leva a questionarmos, irmãos, qual o espírito que tem nos estimulado? Qual o sentido que tem dado rumo à nossa vida? Qual o caminho que nos está induzindo e está nos levando para onde? E que estilo de vida está refletindo em nós? O que você tem colocado aí como prioridade na tua mente, na tua cabeça, na tua vida? Isso está tomando o lugar de Deus de você?
Você tem trocado a chamada, o compromisso, o que Deus quer com você, o que Deus quer com a sua vida, por isso que cada vez mais te afasta de Deus? E quando, irmãos, a gente olha o começo e o fim da história de Ló, a gente percebe que não foi uma história de sucesso, mas foi uma história de fracasso. E a nossa história, irmãos, do jeito que nós estamos vivendo, da forma que nós estamos andando, querido, como é que está a nossa história? Que rumo está tomando a nossa história, da forma que nós estamos levando a nossa vida? Para onde está indo a nossa história? Para onde está indo a nossa vida? O que nós estamos construindo dentro da nossa vida? Será que está nos aproximando de Deus? Está nos afastando de Deus? Estamos escrevendo, irmãos, a nossa história de forma correta? Qual o resultado? Você conhece a sua vida, sim ou não? O que você acha que vai acontecer com você daqui a um tempo? E é bom atentarmos o conselho da Bíblia, que a Bíblia diz: melhor é o final do que o começo. O que você está começando na tua vida? Quais são os teus projetos, os teus planos, os teus desígnios? Porque todo começo mas hoje nós só conhecemos o nosso passado e o nosso presente e o nosso futuro. O que vai acontecer com a gente? Mas uma coisa é certa: eu não sei o futuro, mas uma coisa eu sei, vai ser consequência do que eu estou plantando hoje. Vai ser consequência do que eu estou fazendo com a dádiva que Deus me dá, que se chama presente. Por isso que é agora, que é hoje, que é o presente que Deus está nos dando. Então, para que o nosso fim seja melhor do que o começo, devemos entender, irmãos, que direção os nossos olhos estão tomando. O que você está olhando aí? O que você está focando na tua vida? Qual é a prioridade que está enchendo tua alma, teu coração, que está te empolgando, que está te entusiasmando tanto, que você está focando? Da onde é que os teus olhos estão sentindo mais entusiasmo? Para onde eles estão te levando? Qual a direção? Agora a grande pergunta é: está te aproximando de Deus? Isso que você está gostando tanto, que está se agarrando tanto, está se aproximando de Deus? E na vida de Ló nós vamos ver que o começo dele foi bom, irmão. Foi maravilhoso. Ele foi um jovem abençoado. Teve privilégios, queridos irmãos, que você nem imagina. Ele era sobrinho, aliás, de Abraão, o homem mais rico. Saiu da cidade dos caldeus, Deus abençoou. Ele era criança quando o seu tio Abraão o adotou. E por causa do compromisso de Abraão com Deus, a vida de Ló passou a ser uma vida de altares, de sacrifício, de culto. Ele viu através do relacionamento com Abraão as manifestações de Deus, milagres, providência, bênção de Deus, presença de anjos, culto a Deus, adoração. Isso era natural, realidade na vida dele enquanto ele estava com Abraão. Mas infelizmente, irmão, tudo isso só era uma verdade quando ele era criança. E quantas pessoas hoje, meu irmão, esqueceu que Jesus disse que você tem que, se você quer entrar no reino de Deus, você tem que se fazer como criança. E muita gente perdeu esse princípio. Agora já cresceram, já são adultos, não dependem mais da providência do Pai, não dependem mais dos milagres do Pai, porque agora não são mais crianças, mas já cresceram.
já conseguiram independência financeira, já resolveram os seus problemas, o gado agora já está grande, agora já tem autoridade, já pode tomar decisão. Mas infelizmente, irmãos, é o fracasso de muitos. Como Ló, que esqueceu. Olhe para quem está do seu lado e diga: esquece não, viu? Tudo que tu tem é Deus, viu? Esquece não, bichão. Desculpa aí o bichão. Esquece não. Tem alguma coisa na tua vida? Até o ar que tu respira é Deus que te dá. Tu só está aqui porque Deus é misericordioso e bondoso contigo. Tu só está aqui porque o Senhor tem usado de graça, de misericórdia, de complacência sobre a sua vida. Mas Ló, irmão, ele achava agora que não tinha mais necessidade. Esse negócio de ir para culto é quando eu era criança. Esse negócio de adoração era quando eu era criança. Quando eu era Zé Doidinho. Quando eu era meio... Agora não, agora eu já sou o Ló. Agora não tem, eu não preciso ficar indo para culto. Eu não preciso de escola dominical, de oração, de leitura da palavra. Não. Não há necessidade da minha família estar na presença de Deus. Estou tão ocupado com as minhas conquistas, tenho tanta obrigação. Eu não tenho mais tempo de perguntar nem para Deus se Deus quer alguma coisa comigo. É que Deus quer que eu evangelize, visite alguém, pregue a palavra, me envolva no reino de Deus. Será que isso é coisa de Deus ou é coisa do pastor? Quem já sentiu o chamado de Deus aí? Deixa eu só abrir um parênteses aqui para os irmãos. Diga-se comigo toda vez. Olha para o irmão, que é bonito, é dizendo para o irmão. Pega para o irmãozinho e diga: irmão. Diga: irmão. Quando o pastor te chamar, não é o pastor não, é Deus. Não, pastor, eu acho que é o senhor. Samuel, só abrir um parênteses aqui. Samuel era garoto assim que nem eu. Não, eu não. Que nem o Roger Mateus. Aí ele trabalhava no templo de faxineiro. Ele cuidava das lâmpadas, ele limpava tudo. Aí um dia ele estava lá no culto, terminou o culto, ele estava lá na igreja. Aí foi dormir, aí ouviu aquela voz: Samuel. Aí ele correu, foi falar com o pastor Eli. Meu pai Eli, diga, pastor. Não, Samuel, não te chamei não. Ai não, eu jurei que eu ouvi a voz do Senhor. Não, a dormir. Samuel. Pai, o senhor está brincando comigo, pai ali? O senhor está me chamando? Não. Certeza? Não. O senhor está... Que eu ouvi esse chamado. E é a sua voz, eu conheço a sua voz. Vá dormir. Samuel. Quando ele chega e diz: pai, diga. Ele disse: não é eu que estou chamando não, agora eu entendi o mistério. Fala para o irmão, quem está te chamando é Deus. Mas você tem que escutar uma voz, e essa voz tem que ser conhecida. Por isso que você escuta a voz do pastor Rogério te dizendo: Jesus te chama. Deus está te chamando. E é interessante que Deus vai usar o chamado através da voz do pastor que ele já conhecia. Quem está entendendo aí? Aí quando Deus chamou Samuel e Eli disse: olha Samuel, quando ele te chamar, tu vai lá e diz o seguinte: eis-me aqui, Senhor, fala comigo. Ei, Deus está te dizendo, não é o homem que está te chamando, não é ninguém dessa terra, fui eu que já te escolhi dentro do ventre da tua mãe, quando você nem sabia da minha existência, eu já te conheci, eu já te formei, eu já te gerei, te dei livramento, te fiz o que você é hoje, para você atender o meu chamado. Para você atender o meu chamado. Mas voltando a Ló não se portava mais com isso. Ló, irmãos,
quando era criança, ele era conduzido pelos princípios do pai Abraão adotivo. E uma das características que movimentava Abraão, que lhe trazia entusiasmo, que lhe trazia vida, querido irmão, era o relacionamento de Abraão com Deus. E Ló viu isso. Seu pai tio, ele quebrou sistemas, ele saiu do caldeus, da terra de idólatra, quebrou o sistema da idolatria. Ele começou a andar por fé, peregrinando em terra alheia, quebrou ídolos. Ele acreditava no que vivia e vivia o que acreditava. Ele viu vitória, ele viu sucesso, ele viu a mão de Deus. Ele passou a crescer e Ló do lado dele cresceu também. É por isso que está sendo abençoado. É que tem gente que está orando por ti. É que tem gente que está intervindo por ti. É que tem gente que tem relacionamento com Deus. Por isso que você está sendo abençoado. E Ló achou que era ele. Até que chega um momento que Ló cresce, mas não amadurece. Meu irmão, é tempo de você amadurecer. É tempo de você amadurecer, crescer nas ideias. E o grande mal, irmãos, foi esse, que ele fez, de alguma forma, ele não amadurece, que ele faz, pela falta de maturidade, lhe levar a uma situação que ele vai ter que perder tudo para poder conquistar a sua vida. E esse foi o problema de Ló. Infelizmente é a situação de muitos irmãos, que agora são adultos no corpo, mas imaturos e meninos espirituais. E um dos grandes problemas que hoje a nossa sociedade enfrenta, são os filhos que são mal criados, que se tornaram adultos imaturos. Por isso que as delegacias estão tudo cheias, presídio cheio, por isso que aumenta-se mais os delinquentes aqui na face da terra. Os pais não souberam educar, os pais não tiveram a educação correta, cresceram sim, mas dão cabeçada. E não é só os delinquentes que estão na prisão não, são os que estão na cachaça, estão nas drogas, trocando de casamento, de marido, de relacionamento. Por quê? Porque ainda não amadureceram, se tornaram adultos imaturos. E o grande problema, irmão, é você tratar com gente que já acha que está grande. O Roger Mateus. Roginho, por que, pai? Nada de porquê. Eu que estou mandando. Aí, pequeno é bom, né? Senta aqui. Não, senta. Não bora. Não, vou ficar. Vai ficar não, vamos embora. Porque criança você. É ou não é? É fácil demais lidar com criança, é ou não é? Agora olhe de lado e diga, mais cabeça dura grande. Meu Deus. Gente com cabeça dura. Hein? Como é que você vai lidar com gente que já cresceu, que já é adulto, mas é cabeça dura? Só cresce essa cabeça, pescoço endurece. Quando era bebê, quando era criança, era fácil demais de ser conduzido, era maravilhoso, irmãos, porque menino é bom. Que Isaías que cresceu não experimentou mais isso não, mas o Isaías e o Rodinho, quando leva uma lapadinha, depois, ô paizinho, desculpa aí pai, abraça, beija e tudo. Mas quando cresce, o orgulho aparece, e o pescoço endurece, e a cabeça cresce, e o diabo estremece, e o inimigo aparece, e o cidadão desce. E queridos irmãos, ele vai, querido, tomando decisões. Agora ele cresceu e ficou difícil de conduzir Ló.
Porque Ló, irmãos, apesar de ser adulto, ainda usava fralda. Meu Deus. Não tem gente assim, né? Hein? Que a mãe de vez em quando, vem cá teu filho, mulher, minha sogra, vem cá falar com esse teu filho. A sogra, vem cá, vem limpar as fraldas do teu filho. Que apesar dele crescer, onde ele chega ainda precisa de fralda, porque sem fralda. Não está entendendo aí, irmão? Cresceram. E tem alguns, que eu já falei várias vezes, a mãe carrega 9 meses na barriga. Depois ainda tem que carregar nos braços 1 ano, 2 anos, 3 anos. E tem outros que crescem que a mãe leva para o resto da vida nas costas. E quando é só, ainda bem. E quando arranja outros buchos que tem que levar ele, a mulher, o filho, o neto, tudo nas costas, meu Deus. Por isso, tem que educar enquanto é novo. Meu irmão, e Ló, este homem, que agora tomou uma decisão. E a pior coisa, irmão, que ele vai tomar uma decisão em meio à crise. Tem uma crise passando, os pastores começaram a brigar, houve confusão. Começou a atrapalhar o relacionamento dele com Abraão, que era o seu pai e seu tio. Aí no conflito ele vai tomar a decisão baseado num coração cheio de raiva, cheio de tristeza. E a Bíblia diz que enganoso é o coração, e corrupto, e tremendamente corrupto é o nosso coração. E ele olhou para as campinas de Sodoma e Gomorra, e ele olhou e cobiçou, e foi dirigido pelo olhar, meu querido irmão. Esse é um dos grandes problemas, irmão. É você olhar, fixar teus olhos. Aprendi essa semana agora, passar o scanner naquilo que você não pode olhar, porque pode prender o teu coração, pode prender a tua alma. E a Bíblia diz que Ló viu e desejou as campinas de Sodoma e Gomorra. Irmão, o que ele quis foi só as campinas, não era Sodoma e Gomorra não. Sodoma e Gomorra estava distante do seu coração. Era uma coisa totalmente fora de cogitação. Não havia a menor possibilidade na cabeça de Ló. Não há projeto, não há intenção, não há plano no coração de Ló. O seu propósito é a campina de Jordão, as campinas do Jordão, aliás. Era as campinas do Jordão, não era Sodoma e Gomorra. Só que não havia perigo na cabeça de Ló, irmãos, porque ele acreditava que Sodoma e Gomorra ele nunca ia pisar lá, nunca ia fazer parte da vida dele. Assim, preste atenção, são as portas que o diabo abre, irmão, na vida de muita gente. Primeiro ele levou Ló nas campinas do Jordão. Se você ler no capítulo 19, versículo 10, a Bíblia está dizendo, querido, que ele olhou e parecia, irmãos, parecia o jardim do Éden. O jardim do Éden. Ele olhou e disse: puxa vida, eu estou arrumado agora. Agora dá certo. Ali eu vou prosperar. Ele olhou e disse: ali as campinas, está parecendo o jardim do Éden, meu irmão. E diz que ele olhou e viu uma bênção. Meu Deus, era tudo que ele estava querendo. Vou prosperar, Deus vai me abençoar. Só, irmão, que era uma porta para levar ele para o inferno. Escute, irmão. Aqui tinha um irmão que Deus tirou ele do crack, da maconha, da cocaína. Eu fui visitá-lo na casa dele. E ele passou aprisionado muito tempo com isso.
Jesus libertou, ele veio para a igreja, Jesus libertou, transformou ele, irmãos. Durante 4 anos, irmãos, ele andava glorificando, adorando a Deus, 4, 5 anos, eu não me lembro. Mas um dia ele se aborreceu com o irmão na igreja. Uma besteira, irmão. Quem que não se aborrece com o irmão? Quem já se aborreceu com o pastor? Não diga nada. Nem levante a mão. Mas um dia ele se aborreceu com alguém aqui. Não sei se foi comigo, mas foi com alguém aí. E por causa dessa besteira, irmão, ele passou a vir para a igreja só no domingo e na terça. Depois só no domingo. Aí perdi um domingo, 15 dias, só no domingo. Uma vez no mês. Aí a mulher dele disse, pastor, vai lá. E eu cheguei lá, ele estava, irmão, na rede com um videogame de jogador de futebol. Cheguei na casa dele. Porque quando o pastor chega na sua casa, você serve um café com bolo, um refrigerante, uma janta, um almoço. Tá certo? Amém. Aí eu cheguei lá, sentado estava, sentado ficou. E aí, pastor? Varão, esqueceu de onde Deus te deu, tirou. Por isso que eu estou aqui, ó. Homem, rapaz. Cuidado. O diabo está ao redor. Pastor, tem nem perigo eu voltar para aquela vida lá. Nem perigo. Irmão, volta o primeiro amor, irmão. Não, pastor. Eu fui, esse mês eu já fui. Oh, irmão. É justamente o que o diabo quer. Sem oração, sem leitura da Bíblia, sem coinonia com a igreja, magoado com o coração, o orgulho, a raiva, a chateação. Aí um dia, ele trabalhando, o colega dele disse, olha, só um copinho, vazio de Deus, o problema é esse. Lembra que Jesus disse que o diabo sai da pessoa, aí ele fica com saudade. Quando ele volta, aquela casa, o problema não está suja não, a casa está adornada, limpa, está toda perfeita, cheirosa. Só tem um grande problema. Qual é o problema? Vazio. Vazio. Aí a Bíblia diz que o diabo volta e faz. Aí chama 7. O estado daquele fica do que o primeiro estado. Aí o inimigo disse, só um gole, uma garrafa, 2 garrafas. Aí irmão voltou para a mesma situação, caiu. E a gente ia atrás dele, vendendo tudo, vendendo, caído no buraco mais e mais. A mãe dele orando, a esposa orando, a gente visitando e tal. E ele, o coração duro, porque agora já estava mesmo na bagaceira, já estava na Sodoma e Gomorra. Mas Deus foi misericordioso, irmão. Que um dia, bem devagarinho na moto, quando ele foi fazer a curva, Jesus pegou na orelha dele e disse, desça daí. Eu lhe dei, foi. Ô irmão, desça daí, seu teimoso. Puf, irmão, que quebrou a clavícula dele assim, ó. O véu do templo, de alto a baixo. Quem foi que mandou chamar? Pastor. Paga o pastor aqui. Ô irmão, não disse bem feito. A gente chega lá e diz, ô meu amado, graças a Deus, Jesus deu um livramento. Glória a Deus, amém, obrigado. Mas meu irmão, tudo, porque os olhos foram fixando, e a porta de Ló foi a Campina do Jordão.
E isso é um aviso de Deus para nós, meu irmão. Se você não consegue ver que é Deus que está te alertando, te falando, se você não consegue ver que é Deus te dando um sinal, não, pastor, isso é só um sermão, isso é só o que o senhor está falando, que o Senhor abre os teus olhos para você escutar a voz do Espírito Santo de Deus, porque quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que a voz de Deus possa ecoar na tua alma, que você possa entender, não a voz de um pastor falando, mas a voz de Deus ao teu coração. E o problema de Ló foi esse. Olhou para as campinas do Jordão, e aos poucos, irmão, entenda, ele não correu para Sodoma e Gomorra, ele não tinha intenção de ir para Sodoma e Gomorra, a intenção dele era ganhar mais, que ele olhou, e Abraão disse, escolhe aí, Ló, tu vai para cá ou para cá? Ele olhou para as campinas do Jordão, e ele disse, ali parece o jardim de Deus, eu vou ganhar dinheiro. Ah, agora, não, irmão, eu estou trabalhando direto, irmão, trabalhando direto. E Ló disse, olha aqui, e aos poucos, irmão, aos poucos, não tinha mais altar, não tinha mais sacrifício, não tinha mais adoração, não tinha mais louvor, não tinha mais nada disso, irmão. Não tinha mais ninguém de fé, ninguém mais apontando Deus, falando de Deus para aquele homem. E ele passou a viver a medida do ter. E a medida do ter, meu irmão, nunca tem fim. Nunca tem fim. Nunca. Você tem um celular. Antigamente, irmão, quem tinha telefone público em frente de casa, como era eu, era rico. Hein? Privilégio. Telefone público. Ligava. Aí conhecia a Alice, né? Ligue lá para casa. Tem telefone lá. Ó. Ligue. Pode ser que as pessoas estavam lá dentro de casa, tomando café. Oi, filha. Telefone público. Mas a medida do tempo não para, irmão. Aí veio o telefone de casa. Aí veio o telefone de celular. Lembra, Rogério? Desse tamanho aqui que botava aqui, ó. Meu Deus. Não é do meu tempo, não. O pessoal que diz hoje. Botava o celular aqui. Ia ligar, ó. Alô? Fala. Pesado. Aí depois inventaram, irmão, mensagem. Teu celular manda mensagem? Não. O meu manda. Mensagem. Como era o nome daquela mensagem? SMS. Aí depois, teu celular não bate foto não, né? Aí, ó. O meu SMS liga e ainda bate foto. Aí depois, não, vídeo. Tal. E hoje você vê o celular, tem foto, WhatsApp, Facebook, tem tudo, só não tem crédito para você ligar. Só não tem crédito para ligar. E essa medida do ter não basta, irmão. A pessoa vai querendo mais. E essa medida não para. E Ló ficou nesse desejo. E agora, como Deus já estava distante de Ló, Ló passou a ser ganancioso. Sua satisfação agora não é mais no altar de Deus, não é mais no sacrifício, mas é na busca do ter. Ló agora deixou de ser guiado pelo coração de buscar Deus, mas a ganância de buscar os bens materiais. E ele passou a dar mais valor ao ter do que ele ser. Eita Jesus, agora que eu estou me entusiasmando. Ele tinha carro, mas o ser dele era um péssimo marido. Um carro, mas dizia palavrão com a mulher. Tinha um carro, mas não estava nem aí para os filhos. Um carro,
mas ela brigava com todo mundo. O ter passou a ser mais importante na vida de Ló. Irmãos, e por causa disso, querido, coração preso a tantas coisas, aos poucos, a Bíblia diz, Gênesis 13, versículo 12 a 13, Ló foi armando as suas tendas, devagar, lembra? É devagarinho. De repente, irmãos, ele já estava dentro de Sodoma e Gomorra. Cuidado com a tua alma, meu querido irmão. Você não sabe o que um coração descontrolado sem a presença de Deus pode te levar. Você não sabe um coração louco, um coração vagabundo, meu irmão, sem a presença do Espírito Santo de Deus, onde ele pode levar a pessoa. E a Bíblia vai dizer que os homens de Sodoma e Gomorra eram grandes, maus e pecadores contra o Senhor. E Ló não conseguia mais ler as placas dizendo, estrada perigosa, não entre. E ele foi armando a tenda aos poucos, irmão, e foi se acomodando, e foi se achegando, foi se aceitando, se permitindo, se acostumando, sem perceber. Ele já estava dentro de Sodoma e Gomorra, envolvido. E a Bíblia diz em Tiago que a amizade com Deus é inimizade, a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E ele foi se entusiasmando com a riqueza, e ele foi se empolgando, foi gostando daquilo, foi ficando envolvido, irmãos. E as consequências começaram a vir. Ele avançou todos os sinais vermelhos. Ele foi ficando insensível, a sua vida espiritual foi enderrocada. Ele não tinha mais o alerta do Espírito Santo, foi se misturando com os zombadores. Deus já foi sentindo tristeza, e agora ele vai sendo levado por Sodoma e Gomorra, até que, diz Gênesis 14, vários reis se juntaram contra Sodoma e Gomorra, pegaram lá. Ló era juiz, estava nas portas julgando causa. E a Bíblia diz que esses 10 cidades invadiram Sodoma e Gomorra, levaram Ló, a mulher, as filhas, levaram a riqueza. Ló estava preso, derrotado, junto com pessoas que invadiram Sodoma e Gomorra. Ele achou que não tinha mais jeito. Imagina, irmão, vamos contextualizar aqui, vamos conjecturar. Ló sentado, amarrado, junto com a mulher, com os filhos presos. Meu Deus, o que vai ser de mim? Não. E a Bíblia disse que avisaram para Abraão, invadiram Sodoma e Gomorra, destruíram tudo, levaram Ló, a família dele. Abraão dobrou o joelho, começou a orar a Deus. Ei, você está aqui porque tem gente que está orando por você. Você está aqui porque tem gente que está intercedendo. Deus, e entra lá, Senhor, intervém lá, abre a porta, quebra as correntes, tira Ló de lá. E Abraão orou. Aí a Bíblia diz que ele pega 318 homens, e ele diz, olha, eu tenho que tirar Ló dessa situação. Ló está no poço, Ló está destruído, está amarrado, está escravizado. E a Bíblia diz que quando Abraão chega, livra Ló, derrota os inimigos, destrói aqueles reis e traz Ló e a sua família. Deus está falando aqui, lembra do livramento que Deus já te deu? Lembra dos alertas de Deus, dos pisca de Deus? Lembra das coisas que aconteceram contigo? Lembra como você saiu daquela situação que você achava que jamais poderia sair? Mas Deus foi lá, te deu chance, te deu livramento, restaurou tua vida, restaurou tua casa. E lá Abraão fez isso. E quando Abraão pensou, que ele disse para Ló, Ló, aí não é teu lugar não, Ló. Vamos ficar comigo de novo. Tu sabe que isso aí não é para ti, Ló. Ló, a tua vida não é essa. Ló, tu tem uma chamada. Ló, tu nasceu nos altares. Ló, tu tem propósito com Deus, Ló. Ló, você é alguém que Deus escolheu, Ló. Mas a Bíblia diz, irmão,
que depois daquele grande livramento, Ló voltou de novo. Voltou de novo. E Ló queria, irmão, continuar lá. Levanta a tua mão, porque Deus tem algo para falar para ti nessa noite. Sodoma não é o teu lugar. Eu te tirei de lá. Tu não podes continuar habitando aquele lugar. Deus te chama para você sair dessa situação. Deus te tirou de lá, porque Deus sabe que lá vai ser o final da tua vida, se tu não sair de lá. E a Bíblia diz, querido, que Ló voltou. Ele perdeu os referenciais. Suas filhas já estavam vivendo com outros homens daquela cidade. Ele não tinha mais relacionamento com Deus. Deus já tinha avisado, Deus já tinha falado. Mas agora, não só ele. Cuidado, irmão. Cuidado. Por causa de Ló, a família dele estava em Sodoma e Gomorra. Por causa de Ló, a sua família estava em Sodoma e Gomorra. E diz a palavra, querido, que ele volta para lá, depois do livramento. Aí Deus disse: olha, eu vou destruir aquelas duas cidades. A consequência dos atos daquela cidade é destruição. E Deus pega, começa a falar para Abraão, e Abraão começa a falar com Deus. Deus, aí vai fazendo um negociando, 50, 100, e vai 10, 20. Aí Deus diz para Abraão: só se tiver 10 eu não destruo. Mas como ele viu que até o seu sobrinho não tinha mais ninguém. E o que é que salvou Ló se não tinha mais ninguém? Era o compromisso de Abraão com Deus. Sabe por que tu estás aqui? É porque tem gente que está ao lado com Deus, assim, se comprometendo com Deus, e nas suas orações Deus tem usado de misericórdia, de bondade. Deus tem colocado a mão, Deus tem te dado livramento, Deus tem te salvado, Deus tem impedido muita coisa. Muita coisa. O diabo já veio para te matar, já recebeu ordem para acabar contigo, para destruir com a tua vida, mas tem mão levantada, tem intercessão, tem agir de Deus, tem providência divina, ao ponto de Deus tirar você desse lugar. E quando Ló estava assim, irmão, e Deus percebeu e disse: olha, só tem um jeito para Ló. Mandou 2 anjos lá. A Bíblia diz que quando os anjos chegaram, irmão, anjo, ele poderia ter que tem anjos voando nesse lugar. Só que a Bíblia diz que quando os anjos chegam, eles disseram: não, vamos, olha como Ló sabia receber pastor. Porque lá em Apocalipse está escrito: ao anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? É o pastor. Aí Ló, quando os anjos chegaram, eles: entra aqui, vamos comer, vamos botar a comida aqui. Preocupação de Ló era com coisa material. Preocupação de Ló era satisfazer coisas da carne. Era só coisa. E ele esqueceu que a razão da presença daqueles anjos era a sua vida espiritual. A razão daqueles anjos naquele lugar era uma intervenção de Deus, que Deus estava querendo agir. E os anjos chegaram lá, e a Bíblia diz que Ló estava tão sem moral, tão sem força, tão desanimado, que quando ele começou a pregar, a dizer que Deus ia destruir, o seu genro disseram: ele está bêbado. E ele se demorava, não queria sair de lá. E ele achava que lá estava bom.
que é minha casa, aqui eu estou seguro, aqui eu estou rico, aqui eu estou bem. Irmão, a Bíblia diz: maldito é aquele que faz da sua confiança a força do braço. Se as tuas riquezas aumentam, não ponha nela a tua confiança, mas Israel bendiz e exalta ao Senhor, confia no Senhor e exalta Ele, porque Ele é a tua segurança. Israel é o que da Bíblia, não é tu não, mas é tu também. Confia no Senhor. Irmão, escute, se você não sair de Sodoma, a Sodoma não sai de você. Ficar em Sodoma é nutrir as práticas e os desejos carnais de Sodoma. E a Bíblia diz, irmãos, que Ló achou que estava seguro, ele achou que estava bem, mas ele nunca poderia perceber a destruição. Por quê? Só quem está em contato com Deus, só quem está na vida espiritual, só quem está com os olhos espirituais, só quem tem relacionamento com Deus é que consegue ver os perigos que essa terra pode armar, os laços. E ele acredita que pode ficar. Pega na mão do irmão e diga: não tem esperança. Diz: não tem esperança para quem vive em Sodoma e Gomorra. Não tem. Tua única esperança é a saída de lá. Tua única chance é fugir de lá. Irmãos, e a Bíblia diz que eles estavam demorando. E a Bíblia diz que era algo urgente. Quem está entendendo aí? Deixa eu falar tu estás demorando demais. É urgente, tu tem que sair logo. Urgente. Meio aqui. Tu estás demorando demais. Os anjos, Deus tem pressa para te tirar dessa situação. Ei! Tu estás demorando demais. É como se os anjos pegassem aqui na mão dele. Eu vou tirar você desse lugar. Eu vou levar você para ficar comigo. Não interessa que teus amigos vão dizer que tu está ficando doido, que tu está ficando abestado, que tu está deixando tudo. Mas Deus vai te tirar para tu não ser destruído. Deus vai te tirar para te salvar. Deus vai te tirar para te resgatar, para tirar a tua alma do inferno. Deus vai te resgatar de lá. Eu vou tirar desse passado aí. E a Bíblia diz, irmãos, que Ló e a sua família se demorava. O que tem gente que está se demorando, onde não é para mais estar. Que tem gente que está procrastinando, que está todo o tempo adiando, deixando para amanhã, empurrando com a barriga, e a barriga crescendo. E muito. Irmão. Aí os anjos disseram: não tem jeito, só vai se nós usarmos a nossa força, a nossa violência. E puxaram Ló, puxaram as filhas de Ló, puxaram a mulher de Ló. E o recado é: escapa-te por tua vida. Não é pelo teu carro, não é pela tua casa, não é pelas tuas conquistas, não é pelo que você está conseguindo, mas é pela tua alma, pela tua vida. O que daria o homem pela sua alma? Escapa-te por sua vida. E o caminho é para o monte. Para o monte. É como Isaías. Para o monte. Não para. E os anjos pegaram e disseram: tem outra coisa. 3 coisas você precisa fazer. Irmão, os anjos sabiam. Eu tento imaginar Ló, a mulher de Ló, querendo pegar as barras de ouro,
querendo pegar as riquezas. Vamos, e os anjos pegaram na mão dela, porque já estava na iminência da destruição. E os anjos disseram: olha, 3 coisas você tem que fazer. Primeiro, sai daí. Sai daí. Irmão, era cantor da noite. Quem sabia disso? Todo mundo está cansado de saber. Mas eu lembro que quando eu estava cantando na noite, cantando, eu vou tirar. Aí Deus disse para mim: não dá para servir os dois não, viu? Tu tem que escolher, viu? Não dá não, viu? Ou é um, ou é outro. Ou tu me aborrece, ou tu aborrece eles. Não dá. Sai daí. Isso não te pertence mais. Na casa do Senhor não existe Satanás. Sai daí. Ô irmão. E Deus disse para Loló: pegaram e puxaram. Sai daí. Quem está entendendo isso aí, irmão? Sai dessa tua situação que você está. Sai desse envolvimento que você está tão envolvido, que cada vez mais você reparou, você analisou, que você botou o pezinho. Você estava na casa de Deus, botou o pezinho. Agora teu pezinho é só que está na casa de Deus, e o teu corpo todo, você já está muito envolvido. Você prestou atenção nisso? Isso já está consumindo, está tomando o teu tempo. Isso está cada vez mais dominando a tua alma, dominando o teu coração. Você pensou nisso? Está conseguindo tirar você da casa de Deus? Aí a Bíblia diz que os anjos pegaram e disseram: sai. Segundo, esse é o problema de muita gente também. Não pare, não pare, não pare até você chegar lá. Até você chegar lá. Não adianta você começar e não continuar. Não adianta você ir só até meio do caminho. Você tem que continuar até chegar lá, meu irmão. Aceitei Jesus. Tinha 26 anos de idade. Não mudou nada. Botei uma foto hoje. Quem viu essa foto que eu mandei? Mesma coisa. Mas eu não posso parar. E tem outra coisa. Pastor, por que tem muita gente que está parando? Não estava tão bem, era ou não era? Está envolvido, está animado. Está uma bênção. Está tão entusiasmado. Mas por que parou? Parou por quê? Por que parou? A Bíblia diz que foi a mulher de Ló. Ela saiu de Sodoma. Mas teve uma coisa. Sodoma não tinha saído do coração dela. E tem muita gente, irmão, que não está, que está parado. Quando ela vai. E ele disse outra coisa, ó. Nessa caminhada, irmão, você não pode olhar para trás, não. Você começou a olhar lá para trás. Começou a olhar lá para trás. Lá, aí começa. Aquele amigo, né? Lembra? Rapaz, saudade tua, vem aqui. Lá para trás. Eles não podiam parar e nem olhar para trás. Muita gente está olhando para trás e está ficando no meio do caminho. Por quê? Porque quando ela olhou para trás, ela percebeu o que Deus estava fazendo. E para Deus tirar Ló de lá, irmão, Deus fez a parte dele. Deus enviou os anjos. Deus fez o agir dele. Agora você tem que fazer a sua parte.
Você tem que fazer a sua parte. A decisão é pessoal, a decisão é sua. Deus está aqui para dizer, para você sair desse juízo, desse fogo, dessa destruição, dessa ruína. Escapa-te por tua vida. Não só a tua, da tua casa, da tua família. Não olhes para trás. Para de ficar olhando para o que passou, o que já foi. Não permita que o que passou passe a dominar o teu presente. Não olhe para trás. E a mulher dele parou e olhou. E agora, Ló escuta a voz. Sobe para o monte, o monte. Mi maior, os músicos aqui. E foi lá no monte que Moisés, que Jesus disse: quando o Filho do Homem for levantado no monte do Calvário, quando o Filho do Homem for levantado, eu atrairei a muito. Lá no monte está a cruz, lá no monte está Jesus, lá no monte está a salvação. Ló tinha que ir para lá. Enquanto Ló não chegasse lá, ele não ia ter começo na vida dele. O que Deus está falando para nós hoje? Para Deus tirar Ló, Deus fez a parte dele, Deus enviou anjo, e Deus fez uma coisa: Deus destruiu Sodoma e Gomorra. O que Deus precisa destruir no teu coração? O que Deus precisa destruir na tua vida? O que Deus precisa destruir de tal forma, mandar fogo, mandar enxofre, mandar poder de Deus para sair da tua mente, sair do teu coração? Deus destruiu. Mas não adianta nada Deus destruir se você não for para o monte, se você não subir. E essa subida do monte, irmão, é uma decisão pessoal, espiritual. Quando você diz: Deus, eu vou tomar uma decisão agora, Deus, porque Ló estava no limiar, na fronteira. Ou Ló ficava para ser destruído com Sodoma e Gomorra, ou ele receberia o grande livramento de Deus. E é isso que o Senhor está dizendo nessa noite aqui. Ou você recebe o grande livramento de Deus hoje, ou você vai ser destruído. E eu quero fazer um convite para você hoje. A Bíblia diz que foram 2 anjos. Coloque-se em pé, por favor. Ló poderia ter perguntado: como podes me amar, Deus? Como podes me amar, sabendo quem eu sou? E eu quero fazer um convite para você hoje. Deus mandou 2 anjos naquele dia, mas Deus hoje está mandando não 2, mas vários. A pessoa que está do seu lado vai pegar na tua mão. Pega aí, vai na mão dessa pessoa aí. Diz assim: escapa-te por tua vida. Fala para essa pessoa aí e diz assim: ó, Deus está te chamando. Fala para ela: ó, Deus está te chamando hoje. Deus está te chamando hoje. Tu tem que sair dessa situação. Tu está frito, está totalmente amarrado nessa Sodoma aí. Tu não tem mais força. Baixa a tua cabeça aí. Fecha teus olhos. Medita no que Deus está falando.